Rádio Guaíba apresenta Esfera Pública, o espaço para o debate político. Com Juremir Machado da Silva e Thalínio Pitts. Olá, boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta quinta-feira, 1º de agosto de 2019. Na produção, Pamela Morales, mesa de áudio, Leonel de Souza, central técnica Celestino Neto, coordenação de central Davis Rodrigues, transmissores Everaldo Nunes. Os ouvintes podem participar pelo Facebook, Rádio Guaíba Oficial, Twitter, @RD Guaíba Oficial, Instagram, @Rádio Guaíba e WhatsApp 993887532. Esfera Pública é um oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Síndio Bancários, diga não à reforma da Previdência. E Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Quando os dias andam muito trepidantes, com muitas notícias e muitas coisas controvertidas, polêmicas, a gente faz uma mesa transdisciplinar aqui no Esfera Pública. Reunimos pessoas altamente gabaritadas, de horizontes diferentes, para analisar. É o caso hoje. Estamos recebendo o advogado, o artista visual, o escritor, mestre e doutor em Direito, Ricardo Giuliani, o jornalista, doutor em Comunicação, professor da PUC, Jacques Weinberg, o médico e político, foi deputado estadual e diretor e presidente do BRDE, Mário Berndt, e o procurador da República em Novo Hamburgo, Celso Tress. Uma mesa dessa. Belo time, né? Belíssimo time. Com uma mesa dessas, Celso Tress está chegando. Então, com uma mesa dessas, a gente pode colocar aí em discussão todos os assuntos do momento. Por onde é que nós vamos começar, Thaline? Assunto não falta. Acho que vamos começar pelo último, porque a cada dia temos... Todo dia tem bom. Muitos, mas o último, a manifestação, na verdade é um desdobramento ainda da polêmica envolvendo a manifestação do presidente Jair Bolsonaro sobre o presidente do pai da OAB, e hoje então a confirmação da troca de 7 integrantes da comissão dos mortos e dos procurados políticos, e a afirmação de Jair Bolsonaro dizendo: agora temos um governo de direita, portanto o grupo será de direita. Começamos com um homem da história. O Jacques Weinberg é formado em história também, não é? Então, historiador Jacques Weinberg, boa tarde. Boa tarde a todos. Esse tema é um tema sensível. Eu creio que os acontecimentos de 1964 representam na história brasileira um trauma. E toda vez que a gente refere qualquer aspecto relacionado a essa ocorrência, as emoções logo afloram. E o melhor mesmo seria que pessoas idôneas que pudessem tratar dessa temática de uma forma não emocional, fizessem as análises necessárias nos diversos aspectos desse problema. As manifestações do presidente, logo de imediato, como sempre acontece, despertaram emoções de parte a parte, e é sempre assim. 64 ainda é uma ocorrência dissonante. Em diversas em outros países há experiências traumáticas similares. Por vezes essas experiências traumáticas se transformam em tabu, a gente não fala para não sofrer e para não polemizar, não criar divisões na sociedade. Mas no Brasil essa memória ainda é uma memória controversa, dolorida. Muitos atores daquele tempo estão vivos e, portanto, para eles não se trata de um tema da memória, mas da sua própria vivência pessoal. Isso explica por que, no meu ponto de vista, as manifestações do presidente despertaram de imediato reações. Ele próprio foi um ator participante das ocorrências, e isso explica por que 64 continua provocando debates acalorados
como foi o caso agora com o presidente Jair Bolsonaro. Já está aqui conosco também o procurador Celso Tres. Mário Bert, o presidente da República resolveu colocar inclusive membros do Exército nessa comissão de mortos e desaparecidos e também gente do PSL, o partido dele, ou seja, pessoas identificadas com as ideias dele. É uma preocupação de pluralismo nesse tipo de comissão ou é simplesmente uma tentativa de negar ou reescrever a história? Ou sustentar uma narrativa improvável? O presidente Bolsonaro pode ter qualquer objetivo, menos o pluralismo. Ele não é um homem afeito a respeitar a pluralidade das ideias, o que é muito necessário e indispensável no regime democrático, inclusive em respeito ao eleitorado, que vota às vezes aqui, que vota lá e por razões diversas. Eu tenho para mim que as atitudes, a incontinência verbal, não respeitando inclusive fatos históricos e as pessoas, e os antepassados e autores da história, né? Atores da história e autores da história, sendo desrespeitados a miúde pelo presidente. Ele demonstra aquilo que eu ainda disse na esfera pública, me lembro antes do segundo turno aqui, quando tinha gente ensandecida, dizendo, não, mas não pode votar no Bolsonaro. Eu sei, é difícil, muito difícil, com todo respeito. E eu me lembro que eu disse, olha, o Bolsonaro vai ganhar a eleição pelo anti-PT. Não é por... Ele demonstrou na vida como deputado que não tinha preparo nenhum e hoje está se vendo, ele não tem nenhum preparo. Agora ele está apaixonado pelo Trump. Ele deve ser o único mandatário mundial eleito e consegue dizer uma besteira dessa. Está apaixonado por quê? Porque o Trump também é um canalha, um calhorda. Disse que o Eduardo seria um bom embaixador, que seria ótimo, etc, etc. Aí manda o secretário de Estado aqui e ainda faz uma ameaça. Olha, cuidado que pode ter algumas questões draconianas no acordo Mercosul-Europa e isso pode prejudicar as relações. O presidente está subordinando o Brasil. Olha o erro que ele está fazendo em todos os aspectos. A Comissão da Verdade é uma das menores do ponto de vista da nacionalidade, mas é gravíssimo em desrespeito à história e as pessoas que faleceram. Houve um golpe, houve tortura, houve perseguição, isso é notório, é claro. Aliás, ele disse que houve uma guerra. Ele diz, houve uma guerra, houve medo de certa forma. De tal sorte que, olha, o desrespeito que ele fez com o presidente da ordem, não interessa se o rapaz tem cometido alguns equívocos, que talvez tenha, não é? Como o Moro, que cometeu alguns equívocos, e não importa que ele seja afiliado ao PT ou ao PSOL, ou não tenha afiliação política, ou tenha sido candidato, ou não tem que ser respeitado a história. Ele não pode fazer isso que fez. E outra coisa, com uma irresponsabilidade, porque ele não apresentou, foi assim, tipo da coisa. Eu ouvi falar. O Bolsonaro deve ter 10 anos menos do que eu. Eu tinha, quando houve o golpe, 14 anos. Então, ele tinha 4. Então, tudo que ele ficou sabendo depois é porque alguém contou para ele. Alguém contou para ele. Eu me lembro, meu pai era jornalista, eu tinha 14 anos, eu ia sempre com ele. Meu pai trabalhava aqui no Diário de Notícias, na 7 de setembro. E eu me lembro o centro conflagrado, 64, com seu auge em 68. Então, assim, e depois a memória, a leitura, essa coisa toda, a gente vai aprimorando as informações que tinha em loco na época. Então, é uma irresponsabilidade tão grande do presidente da República, e que eu diria assim, para quem ainda tem essa expectativa, que são os bolsonaristas fanáticos e tal, olha a questão do Iraque. A questão do Irã. Só para deixar claro, antes que comece a patrulha, deputado, a fala que estamos ouvindo agora é de um homem que pode, de certa forma, ser considerado um antipetista. Quem? O senhor. O PT me honrava com isso. Eu não sou anti-PT porque eu não sou anti-nada. Né? Um crítico fervoroso do PT. Do governo do PT, sim, está aqui o Ricardo Giuliani, que foi subchefe da Casa Civil na época do governo Olívio, e depois nas questões posteriores, todas, a gente evolui do ponto de vista do entendimento histórico. Eu tenho muitas pessoas do PT que eu respeito pela ideologia, e outros são safados. Tem gente que foi deputado comigo, enriqueceu e é ladrão. Nossa. Isso tem que dizer. Não, foi deputado comigo e é ladrão. Quer dar alguns nomes? Não, porque eu tenho medo de processo com 70 anos. Quem enriqueceu. Com 70 anos, processo, a gente tem que contratar advogado. Aqui já pode sair com material para investigar. Olha, mas é só pedir a Receita Federal. E seguir o dinheiro do dinheiro, e seguir o caminho do dinheiro e ver o que tinha e o que não tinha. Eu quero dizer que, como deputado, nem federal nem estadual, a gente enriquece, pode ficar bem da vida, pode pagar o carro, pode pagar os impostos, não precisa sonegar. Agora, quem amealha
riqueza, roubou. Não tem como. Aliás, na função pública como um todo. Isso serve para magistrados, para promotores, procuradores, Tribunal de Contas. E quem está rico é porque roubou, botou a mão, fez negócios escusos que não pode falar. Bom, mas o assunto não é esse, assim. Mas veja só a questão dos navios lá que o Toffoli acabou adjudicando para o Supremo e que ficou menos ruim. Por que o Brasil se subordina à política do Trump? Ele está arriscando, inclusive, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não houve atentados terroristas. Ele está chamando para cá isso. Para quê? De graça? Para puxar o saco de um outro cara que é uma deformidade. Menos mal do que o Trump é presidente dos Estados Unidos. Se o Trump fosse presidente do Brasil, estava dando igual ou pior que o Bolsonaro. Muito pior. É que ele está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem salvaguardas democráticas que aguentam pessoas como o Bush filho e como o próprio Trump, que vai aguentar, e talvez tenha mais, talvez seja reeleito, hein? Há um risco muito grande de ser reeleito esse rapaz. Então o Bolsonaro, olha aqui, ele é pior do que a gente tinha medo, ele é uma tragédia. Ele tinha que ficar quieto. E esses militares, que eu pensei que no início do governo tinham um bom senso, eles tinham que ser o coach do Bolsonaro. Não fala, não diz, não faz isso. Olha aqui, o cara foi pro barbeiro. Isso me lembra coisas do interior. Para ver se resulta no impeachment e eles pegam o lugar. Será que eu acho que a inteligência não chega a esse... Acho que não. Eu acho que é uma subordinação indevida, um medo, uma ansiedade. Não é possível que... Na verdade, os militares têm cada vez menos espaço no governo Bolsonaro. Estão perdendo. Estão perdendo. Então, assim, eu acho lamentável o que está acontecendo com o país. O Brasil não merecia, depois de anos e anos, de muitos erros na gestão do PT, na própria gestão do Michel, que ficou 2 anos quase, da corrupção no governo do Michel, da corrupção no governo da Dilma, na corrupção do governo do PT, mas nada isso justifica o despautério, o despreparo, o desrespeito que o Bolsonaro está causando para a história política e para o atual momento desse país. Ricardo Giuliani, boa tarde. Boa tarde. Mas olha... Foi aplaudido aqui, pelo pessoal, deputado. Olha aí. É isso aí, o povo tá aí. Mas deixa eu dizer o seguinte, no livro do Bergman, O Ovo da Serpente, o último parágrafo é quando ele solta o cara do circo, né? Que finalmente é solto. E aí o cara tá indo embora, né? E o comissário diz para ele o seguinte, e quanto àquele senhor, o senhor Hitler, o golpe que ele tentou na cervejaria em Munique foi contido. A democracia alemã o impedirá. Olha, esse negócio do Bolsonaro, eu sou daqueles que acreditam que em política nada é gratuito. Não existe a estupidez gratuita sem algum tipo de propósito. Agora, quando eles lançaram o programa... Eu acho que a estupidez pode ser lúcida, então. Eu acho que a estupidez ela pode cumprir uma função. Sim. Né? Ela cumpre uma função. Agora, quando lançaram o programa que vai suceder o Mais Médicos, a fala do Bolsonaro foi de que os médicos cubanos estavam aqui para formar núcleos de guerrilha. Isso foi dito agora, no final do meio-dia. Aí tu pensa assim, pergunta pro secretário da Saúde aqui de Porto Alegre e pro secretário de Saúde do Sartori, que hoje estão no governo federal, o que eles diziam e o que eles pensavam e os esforços que eles desenvolveram no sentido de manter mais médicos aqui em Porto Alegre. Aí o cara vai lá, lança um programa federal relevantíssimo, porque tenta cobrir um buraco que se estabeleceu a partir de um discurso e que esse discurso se transformou em prática. E a fala do presidente da República é essa: os cubanos estavam aqui para constituir núcleos de guerrilha. É um negócio extraordinário isso. E o que me apavora? Não é essa estupidez do Bolsonaro. Eu tenho um livro que eu lancei em 2012, cujo título é Não Somos Tão Bacanas Assim. Mais ou menos fala isso que o Mário acabou de falar. Que eu tive a oportunidade de estar dentro, então falo por dentro de certas coisas. Está ali esse livro. E lá pelas tantas eu digo assim: não é feio ser de direita, feio é ser Bolsonaro. Não porque ele defenda as Forças Armadas, é porque ele é um ridículo. Isso eu escrevi em 2012.
E tem um outro texto onde eu vou dizendo o seguinte: as pessoas vão ouvindo isso e vão exercendo um tipo de crença que acaba se transformando em apoio político. Então, muita atenção com o Bolsonaro. Muita atenção com o Bolsonaro. Ele não tinha sido esfaqueado ainda. O que me preocupa é que existem cerca de 25 a 30% dos brasileiros que creem no Bolsonaro. A palavra é essa: creem. Só isso? 25? Em torno disso. Isso é mais ou menos... Ah, não, seria bem mais. Não, existe um espaço que é o espaço eleitoral. Não, existe um espaço que é eleitoral. Ele é móvel, ele é volúvel. Sim. Agora, existe um outro espaço, vamos lá. O PT tem consigo em torno de 20 a 25% do eleitorado brasileiro cativo. O Bolsonaro tende a caminhar para um percentual semelhante cativo. Estou dizendo, a extrema-direita brasileira, sim, ela tende a se consolidar e a estabelecer vieses orgânicos, que é perigosíssimo. Nós já vimos isso, o que está acontecendo. Buenas, então eu quero dizer o seguinte: essas falas, que são falas que vibram, que sentem prazer com a morte, elas não podem ser tratadas naturalmente, porque não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso e que essa turma faz isso. Alguém que vem para as redes sociais para vibrar com a morte de alguém, não interessa quem seja esse alguém, é a morte de um ser humano. Existe uma certa doença que tem a capacidade de se organizar, fazer política. Então, as falas do Bolsonaro, do meu ponto de vista, têm um caminho muito definido, que é para esse público. O caso que o Mário fala aqui do Irã, por exemplo, o agribusiness foi o setor que mais explicitamente apoiou o Bolsonaro. 36% da soja brasileira, do milho brasileiro, é importado pelo Irã. Os dois navios, os dois cargueiros estavam cheios de milho. Ou seja, toda a safrinha do Mato Grosso estava naqueles navios. Agora tu imagina o seguinte: um cara que é presidente de um país, que se elegeu a partir do apoio explícito e determinado do agribusiness, faz o que faz para logo depois dizer que está apaixonado pelo Trump. Ora, gente, não pode ser só estupidez. O Marcelo está provocando vocês dizendo o seguinte: que é melhor se apaixonar por Trump do que ser apaixonado por Maduro. Eu já fico apaixonado pela Marla, por exemplo. A Marla é uma Eu sou apaixonado pela Marla. Mas se eu tiver... Marla é minha mulher. Se eu fosse escolher alguém, eu poderia escolher a Angelina Jolie. Saiu bem. Entendeu? Agora, tem gente que gosta de se apaixonar por Trump, por Bolsonaro. Desculpa, a política não é feita de paixões. As paixões têm função na política. Mas também as paixões. Paixões têm função na política. Um estudioso das paixões nas atividades humanas em geral. Acho que política é paixão acima de tudo. Jacques, tu tens um livro que é extraordinário, que analisa o discurso político. É antigo, né? Eu acho que está te referindo ao livro sobre a polêmica, né? Isso, exatamente. Línguas ferinas, né? Exatamente esse. Bom, ele é mestre em compreender esse tipo de coisa. Mas eu acho que a política, ela implica necessariamente em crenças e implica também em paixões. Crença é aquilo que a gente não quer submeter à crítica, né? Que tocar na crença de uma pessoa é destruir a pessoa. E a política é uma forma de expressão religiosa. Eu digo que política é para a religião, né? Então as pessoas têm uma relação com as personalidades políticas da mesma forma que tem uma relação de devoção em relação às celebridades, porque as pessoas, celebridades da política, do entretenimento ou do campo religioso, elas condensam-se valores que as pessoas necessitam para viver. E é por isso que quando o celebrado é tocado pelo celebrante, há uma comoção, as pessoas choram, ficam histéricas, porque é como se estivesse tocando num semideus, né? Então a política tem muito esse aspecto religioso. É tão verdade, o senhor diz que na política você observa a transcendência, que é citou de forma mais técnica, que é exatamente que apesar dos fatos, apesar de demonstrado lá, não vamos citar exemplos, se temos um mas exemplo, que o sujeito desviou, que eu diria
doutor Bern lá, que roubou mesmo, meteu a mão. Eles perdoam. Não, mas ele é... O crente perdoa. Exatamente. O semideus Deltan, ele é transcendente, o semideus procurador Celso III, o semideus Deltan Dallagnol foi atingido hoje mais uma vez pelas revelações do Intercept. Mas também temos o semideus Lula, né? Tem para todo gosto. Não, né? para todas as Eu chamei esse caso porque sim, porque trata é de um procurador daí. Não, a notícia de hoje é o procurador Celso III que lida com esse tipo de coisa. As revelações do Intercept de hoje, publicadas pela Folha de São Paulo, dão conta de que o Deltan tentou interferir em 2 assuntos que, em princípio, não eram das suas atribuições. Por exemplo, investigar contas pessoais, a vida pessoal do ministro Dias Toffoli e da mulher dele. E um outro aspecto, tentou interferir na nomeação de um ministro do STJ, o ministro Humberto Martins. Um procurador do Ministério Público tem esse poder todo? Não é apenas em princípio, é no fim mesmo. Bom, mas eu digo por cautela, para que os especialistas assim, ó, façam as afirmações. Só um pequeno pontuar aqui, estou numa mesa aqui que são todos experts em transdisciplinar. São todos experts em comunicação, tem alguma coisa comum aqui, todos são experts em comunicação. Então eu só me pergunto, assim, como um charlatão aqui, só pontuar aí nesse tema de fundo que eu acho que envolve o Bolsonaro. O comunicar, o dizer, o falar é um fazer. Isto é um princípio que comunga a nossa vida, de todas as pessoas. Tudo é linguagem e tal. Mas, quando você fala de Estado, de autoridade, isso tem um valor extraordinário. O falar é um fazer. Por quê? Porque é muito comum as pessoas terem uma ideia de dizer assim, não, o sujeito só está falando. Não. A autoridade, por excelência, falar é um fazer. Por isso que é comunicação. Né? É fazer. Então, para pegar assim as duas situações, é tão equivocado, para ficarmos assim numa adjetivação bem civilizada, digamos, soft, quando pegamos os dois extremos, digamos. José Paulo Bisol, secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, diz assim: se eu estivesse passando necessidade, eu assaltaria uma farmácia, ou se a minha família estivesse. Quanto do outro lado, o Witzel, Bolsonaro, etc., como bem pontuado aqui, comemora quando a polícia mata. Ora, a polícia até pode matar em situação extrema, numa situação extrema, mas jamais como primeira razão, primeira de existir. Então não se pode comemorar a morte em hipótese nenhuma, quem quer que seja. Só a polícia cumpriu o estrito dever legal, era uma situação extrema, como aconteceu também aqui no Rio Grande do Sul, e fazer um registro, a polícia do Rio Grande do Sul é um dos menores índices do país em mortalidade nas suas intervenções. Então, louvemos a Polícia Civil e a Brigada Militar nesse aspecto, e lá os índices são extraordinários no centro do país, os maiores do mundo. Então, você não pode, por que isso? Por que é um fazer? Porque você transmite a todo o aparelho de Estado essa ordem. Não é nós aqui que a pessoa pode ficar perplexa com a fala do Bolsonaro. Não, ele transmite para o aparelho de Estado. Então é assim mesmo. Não houve isso, esse troço não houve nada. Então esse pessoal aí Ora, quem está abaixo da burocracia de Estado, isso vale para todos. Para o Executivo, vale para o Judiciário, para o Ministério Público, vale para todo mundo. Né? Isso é o Estado que está falando. Não é o Bolsonaro. É o presidente da República, é o secretário da Segurança, é o governador do Estado. Então, isto é uma questão de fundo fulcral nessa coisa. Portanto, não é só discutir a fala, o que ele foi lá tuitar de inopino, etc. Né? Isso é uma questão fundamental. Quanto do colega, evidentemente que não cabe, isso aí não cabe. E aí, de novo... Mas quais são as medidas a tomar? O Juremir, quando nós discutimos isso já aqui, eu dizia, tem uma outra questão de fundo aí, em todas essas divulgações, etc. Outra questão de fundo que acho que é a mais importante para discutir, que é uma característica brasileira, é você trazer as chamadas liberdades públicas, os direitos individuais, que são do cidadão, em face do Estado, e querer a autoridade usurpar elas para si. Então, numa palavra, não existe intimidade e vida privada de autoridade quando ela trata de assuntos do seu mistério. Isto
Isto é fundamental. Esta conversa de dizer... Desculpa, procurador, é o tema da disponibilização do celular. Sim. O celular é funcional. Ele não está na disponibilidade do servidor. Assim, eu, como procurador, eu tenho intimidade, vida privada, claro. Agora, se eu estiver tratando, não da minha vida privada, se eu estiver tratando, como é que eu vou processar o Juremir? Qual é a prova que eu vou levar para os autos? Se eu estiver conversando com o delegado, não, essa aqui não vamos levar para os autos. Isso aqui é prejudicial. Não, mas foi produzido, o cara é inocente, está aqui a prova. Não, mas isso aqui a gente não leva. Ora, isso não tem nada de privado. Então, essa é uma outra discussão de fundo do Estado brasileiro como um todo. Aliás, essa foi o que se dizia na época da divulgação indevida, que o Supremo atestou que não podia ter sido divulgado da conversa da Lula. Não, eles estão tratando de uma questão de Estado. Né? Então, isto é uma questão importante. Portanto, é de se rechaçar essa questão. Não, é o que se fez nos processos. Muita coisa ali até acho que não teria tanta relevância, mas são coisas que não cabem. Tem uma regra. Quem deve investigar ministro Supremo, todos sabem, é o Procurador-Geral da República. Eu posso saber de algo a respeito do ministro e mandar para o Procurador-Geral? Não, só posso como devo. Se tiver cair por uma circunstância eventual, uma prova de um... Isso é comum. Mas como acontece numa interceptação telefônica, dali entra, que a Polícia Federal está fazendo, a gente está numa operação, de repente entra uma autoridade que tem foro, né? Falando ali com a delinquência. O que tem que fazer? Tem que mandar ela para cima, né? Então, mas isto remete a uma outra questão. Outra questão é que as regras do processo, que muitas vezes são colocadas como um entrave para se fazer justiça, não, as regras do processo, se elas forem seguidas, elas protegem exatamente como isso que a gente está vendo, do abuso. Porque daqui a pouco eu não estou motivado, porque é muito comum se ouvir isso. Não, o senhor está muito bem intencionado. Ele quer achar corrupção. Não é atribuição dele, não deveria ser feita daquela forma, foi violado o sigilo, foi feita divulgações que não deveriam fazer, que estavam sob segredo de justiça e foram divulgadas para causar um mal-estar contra o acusado, contra o réu, contra o investigado. Mas, veja, ele está procurando fazer justiça. Ora, qual é a minha motivação para fazer justiça? Eu estou querendo fazer justiça ou estou querendo fazer política? Porque o cara lá que está sendo investigado não é o da minha preferência. Eu não sei isso. Bom, se eu não sei, quem tem que dizer é a regra. A regra diz que aquilo eu não podia fazer, então eu não posso fazer. Hoje, ser liberal é ser revolucionário. Hoje, ser liberal, por quê? Porque o postulado máximo... E ser garantista virou uma infâmia. Não, é que o tema do liberalismo, a nossa Constituição é uma Constituição liberal. Por quê? Porque ela entrega ao cidadão uma máquina de garantias para se proteger do Estado. Exato. Então, eu quando na universidade eu lecionava processos, essas coisas, eu diria para eles, gente, jurisdição não é espaço territorial. Jurisdição é o que a gente chama de medida da competência. Em outras palavras, é dizer o que a autoridade pode e não pode fazer. Por quê? Porque isso é um direito do cidadão. Saber o limite daquele que pode operar o sistema jurídico contra ele. O que acontece nesse negócio do Dallagnol de hoje é extraordinário. É a decomposição do sistema de competências. É o exercício da vingança. Eu lembrei do João Sem Terra, 1215, The Law of the Land. Por que aquilo existiu? Porque o João Sem Terra queria fazer guerra e os barões não queriam dar mais cavalos e espadas, ele mandava prender os caras. Até que os barões, os primos, se juntaram e disseram, não, parceria, tem que ter regra para fazer isso. E se fizer, nós temos o direito de saber o que fizestes. Tem uma frase, professor, que é o seguinte, que eu acho que do pai disso aí que estuda, sabe o que é? Da separação dos poderes, fundamentalmente, do Montesquieu, que é emblemática. Eu gosto das frases simples e extraordinárias, que ele diz o seguinte, respondendo a essa indagação, não, mas o rei é muito bom, o rei é maravilhoso, se o rei é maravilhoso, se o procurador é maravilhoso, por que nós vamos limitar o poder dele? Diz assim, o poder deve ser limitado, inclusive a virtude deve ser limitada. Em outras palavras, ele diz isso, a virtude deve ser limitada. É ontológico essa expressão, a virtude, ou seja, porque exatamente você, não é minha, você tem que separar para evitar o abuso, não há outra forma. Quem não há outra forma. No Brasil, respeitar bem as suas atribuições, talvez por ser mais recente e nem ser propriamente um poder,
É o Ministério Público. Não é? Mas é que aí o Ministério Público responde muito a essa questão de fundo que eu dizia aqui, a Thalina me corrija aí se eu estiver errado. Bolsonaro foi a maior índice de segundo turno depois da redemocratização, não foi? Ninguém atingiu o índice que o Bolsonaro atingiu aqui no Rio Grande do Sul. Índice de quê? Do segundo turno. Eu não tenho percentual de votos. Percentual de votos. Foi, não foi? Não sei. Acho que sim, mas eu não tenho. Não, eu acho que primeiro, não, né? o Lula ganhou com maior percentual do que o Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul? Aqui no Tá. No Rio Grande do Sul, o Lula sempre perde. Eu estou falando no país. Majoritariamente. Isso. Por que eu digo isso? Porque quando tem o professor colocar os 25 milhões e tal, é uma circunstância política evidente, mas ele teve isso. Bolsonaro não é um ET. Parece que é, mas não é. Ele responde valores, sim. 57 milhões de votos. Valores que estão, por razões que aí cabe se descobrir, estão plantados na sociedade, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Intervalo. E o Ministério Público, por que eu digo isso? Porque o Ministério Público e a Justiça, ela vai responder a isso. Ela vai simplesmente ser. Qual é o grande problema? Ela foi, que não deveria acontecer, mas elas vão com o povo. E isso está com o povo, com a opinião pública. Clamor popular. Isso dito por quem? A presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Diz com todas as letras que isso é uma heresia. Isso em qualquer país seria algo de estupefação. Diz assim, não, o judiciário, só faltou dizer aquela frase do Ipsos que foi extraordinário pro meio do político, que quando ele disse do impeachment do Collor, né? O que a sociedade quer, o que o povo quer, esse parlamento acaba querendo, mas a casa do povo sim. Agora, a justiça jamais pode ser. Eu preciso interrompê-los para fazer o intervalo. O que o povo quer, esta casa faz. E 3 meses depois ele foi cassado por uma matéria mentirosa. Exato. Que ele teria uma conta no Uruguai. Atenderam ao clamor popular. Sindicatos. Diga não à reforma da Previdência. A PSEF-RS, a Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul. Coragem para construir o bem comum. Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Hoje é dia de tango. Nós vamos ao intervalo ouvindo Carlos Gardel. Já voltamos. Maravilha. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Eu passo a semana inteira no escritório. Sinto falta do sol, de andar, ainda mais agora que eu tô grávida, né? Eu como muito mal, mesmo trabalhando em casa. Só que eu tenho uma filha, né? Então eu preciso mudar isso. Dar aula me toma muito tempo. Eu preciso voltar a correr, mas tô sempre adiando. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Você só precisa se colocar na agenda. E a gente pode te ajudar nisso. Saiba mais. www.mudeumhabito.com.br. Você sabia que a UFSPA foi criada pela Santa Casa e atua em parceria com esta instituição desde 1961? A ciência muda a nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana.
Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. Pô, você viu a notícia do FGTS? Peraí, mas é contativa, saque, saldo? Será que vale a pena investir? Tá todo mundo falando sobre FGTS. Posso te dar uma dica? Fale com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Seja para investir, colocar as contas em dia ou realizar um projeto, ela sabe como te ajudar a usar bem esse dinheiro. Bradesco, pra frente. Em meio ao verde da Zona Sul, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Todos apartamentos com banheiro, telefone, TV a cabo e ar-condicionado. Prédio próprio com elevador e gerador de energia. Enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, nutricionista e muito mais. Hospedagem diária ou mensal, privativo e semi-privativo. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Avenida Coronel Marcos 1322. Telefone 3241-1322 ou 99122-2800. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Vamos caminhar todos juntos, pois sozinho ninguém faz. Vamos caminhar todos juntos com os amigos da paz. Vamos caminhar todos juntos, pois sozinho ninguém faz. Vamos caminhar todos juntos com os amigos da paz. 12ª Caminhada Solidária da APAI Porto Alegre, dia 29 de setembro na Orla do Gasômetro, às 10 horas. Apoio Rádio Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, numa mesa aqui interdisciplinar, transdisciplinar, com Ricardo Giuliani, advogado, artista plástico, escritor, mestre, doutor em Direito, Jacques Weinberg, jornalista, professor universitário, doutor em comunicação, Mário Bern, médico e político, foi deputado estadual, Celso Tres, procurador da República. Vamos escutar umas declarações do presidente Jair Bolsonaro para temperar aqui a nossa conversa. Você acredita em Comissão da Verdade? Qual foi a composição da Comissão da Verdade? Foram 7 pessoas indicadas por quem? Pela Dilma. Nós queremos desvendar crimes, tá? A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. O que eu sei é o que eu falei pra vocês. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, sentimento. Meu sentimento era esse. Tem mais? Roda outra. Olha, pena que quando o Moro falou comigo, né? Ele tem carta branca, eu teria feito um decreto. Ou até uma medida para ele. Tem que mandar para fora, ver quem não presta, tem que mandar embora. Tem nada a ver com o caso, se ganha não sei o que aí, nada a ver com o caso dele. Tanto é que não se encaixa na portaria o crime que ele está cometendo. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Tá certo? Malandro, para evitar um problema desse, né? Casa com outro malandro, ou não casa, ou adota criança no Brasil. É esse o problema que nós temos. Ele não vai embora, o ganho pode ficar tranquilo. Talvez ele pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não. Então, Mário Bert, o Glenn Greenwald cometeu algum crime? Merece uma cana ou não? Olha, tudo que o Bolsonaro disse, leia-se o contrário ou não se ouça. Não se ouça, porque é um despautério, é um despreparo para a liturgia do cargo de presidente da República. Eu prefiro não dá para contrapor com o Greenwald, porque, olha aqui, em primeiro lugar, essa questão das escutas, em primeiro lugar, houve uma ilegalidade. Segundo, o contexto que foi revelado, se verdadeiro, compromete sim, em parte, o Ministério Público, alguns integrantes, e talvez, porque aí não há nada contundente, o próprio ministro da Justiça, que à época era juiz de primeira instância. Agora,
Isto não autoriza quem quer que seja dizer o parecido com o que o presidente da República está dizendo. Ele mostra ali que ele é radical, que ele é homofóbico, que ele é antipatriota, ele é despreparado, ele tem desamor, ele tem ódio quando fala. É impressionante isso. O Brasil precisa de paz. Não é afastar a pluralidade nem a divergência democrática, respeitosa, para que a gente consiga, politicamente, fazer os acordos que possam ser feitos para caminhar para frente. O Brasil precisa solucionar os problemas. O que a gente precisa de um presidente da República é um consenso para que o país enfrente o desemprego, a justiça social que não existe, que diminua essa questão entre renda dos maiores e entre os menores, que atinja uma política eficaz da educação, primordial para qualquer crescimento. O Brasil não está preocupado com isso através do seu presidente, do seu mandatário maior. É incrível isso. Em relação, por exemplo, ao que o Ricardo falou sobre o Mais Médio, eu quero dizer que eu fui um crítico, não o fato dos prefeitos quererem médio. O Fortunato era defensor e ele queria contratar, quem pagava era o governo federal. Eu sou crítico ao Mais Médio com o governo do PT por 3 razões. Primeiro, não os cubanos e alguns estrangeiros que vieram para cá, mas os cubanos, sua maioria, não fizeram o exame de suficiência. Está na lei, é o Conselho Federal de Medicina. Tinha que obedecer, o governo da Dilma não obedeceu. Segundo, injusto não pagar 13º, nem férias e um salário de fome só porque o governo cubano ficava com parte. Essa é a crítica que se faz. Agora, todo mundo de sã consciência. Muito bem fundamentada, todo mundo de sã consciência quer que a população, especialmente a população de baixa renda, que usa o serviço público, tenha médico no posto de saúde, atenção primária de saúde, que tenha os especialistas no hospital geral. Quer dizer, o sofrimento na área da saúde é terrível e não está sendo feito nada. Não foi feito nem na época do governo Dilma, nem no Temer, e olha que tem gente que se autoriza e que se diz técnico em saúde. O problema é o seguinte, no capitalismo, quando tu prioriza uma atividade, tu põe grana, é o orçamento que fala, e não tem no Brasil que continuar com essa política. O médico que é mal pago é para os pobres, aqueles que não têm emprego, aqueles que estão na vila, na periferia, que ganham salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Essa é a medicina pobre, daquele médico que vai lá, que ganha R$5.000, que fica meia hora e que atende de costas. Isso existe e é uma realidade que tem que ser enfrentada com transparência. Deixa eu pegar, Mário, o gancho do Mais Médio. Quer ver? Ó. Ricardo Giuliani. Quando tu diz assim, ó, e o dinheiro para Cuba? Não fez o exame. Não sei, tu tá falando de quê? De fatos reais. Exato. Tu tem uma opinião política diferente. Não, é política, é como médico que eu falo e como trabalhador na área da saúde. Assim como eu poderia falar como cidadão no mesmo sentido, entendeu? O que eu quero linkar com o tema Bolsonaro? Sim, ok. É assim, ó, tu estás falando sobre um fato e tem uma opinião política sobre este fato. Tu não torceu o fato. Não, é só um Quando o Bolsonaro fala dos 2 malandros, um malandro é Pulitzer. Ele é Nobel do jornalismo no mundo. Quando ele fala do outro malandro... Pode ser um prêmio americano. Pode ser americano, não sei, é tido no meio do é aquela história. Ele é premiado por esse lugar. Assim como o Nobel é sueco. Pode ser considerado o Nobel do jornalismo, não pode? Tá bem, mas não importa. Ele é premiado e reconhecido. Importante, mas é um prêmio americano. Isso. O outro malandro é um deputado federal. E os meninos que são adotados por um casal que está junto há 15 anos. Então veja, quem está nos ouvindo, a crítica política que tu faz, Mário, é sobre os fatos, eles estão aí, a gente tem uma visão diferente. O problema é quando tu cria um fato. O que é mais bizarro nisso tudo, me parece, no caso específico dessa fala do Bolsonaro, é o presidente, primeiro, pessoalizar e, segundo, sempre levar as questões para o terreno em que ele se sente confortável. Que é o da mentira. A questão de gênero. Não, da mentira. Sim, também. Ele precisa criar mentira para sustentar um ambiente confortável. É um ódio confessado. Um psicanalista, ao analisar esta figura do presidente da República, ele teria um terreno muito fértil, inclusive para pesquisas. Porque o ódio que ele fala, o desrespeito ao fato, falasse em fatos, os fatos, então aí os fatos são verdadeiros. A gente não pode ocultar nem transformar. Tu pode ter uma leitura diferente, uma interpretação diferente, mas o fato é o fato. Pois bem, ele não respeita os fatos. E Juremir, sobre a questão dos garantidores, os garantidores, eles estão mal vistos ou sob algum alvo de crítica mais assoberbada e mais superlativa, porque o principal e o mais notório dele é o boquirroto do Gilmar Mendes.
Não fora o Gilmar Mendes. Não, Marco Aurélio é um garantista. Mas não, veja bem, as entrevistas, e ele dá muitas entrevistas, ele é um cara muito mais educado. Sim. Na minha visão, mesmo que ele tenha um menos. A gente fala de garantismo e ninguém sabe quem é Ferraioli. E o que Ferraioli diz? Pois é. Então, que aqui garantismo virou outra coisa. Então, assim, doutor Trejo? Aliás, a grande parte do que diz que o Ferraioli disse, ele não disse. Vamos resumir para o nosso público aqui. Vamos resumir. Vamos resumir para os nossos públicos. O importante é o respeito às liberdades individuais, a lei, claro. E a aplicação da literalidade da lei. Menos hermenêutica e mais. Isso, a hermenêutica já é outra coisa. Bom, mas o Lênin, por exemplo, ele sempre diz o seguinte: os nossos ativistas do campo jurídico começaram a ler Y onde está escrito X. Perfeito. Tem que ler X onde está escrito X. Sim, mas isso não lida com a hermenêutica filosófica, que é o que vai definir essas questões do o que liberalismo básico, puro. O que firmaram lá os franceses lá do Juremir, da França do Juremir, porque eles eram muito desconfiados com aspas, com a polidez, com a correção da justiça. O juiz tem que ser a boca da lei. Mas dá para escrever textos. Dá. Não, inegavelmente que no Brasil é óbvio que a nossa legislação, mas certamente, o que não por é ser uma obra, no artigo que a legislação tem problemas. A não possibilidade de prisão até em segunda instância. O que não está escrito de forma clara ali? Veja assim, a legislação no Brasil é um fenômeno, porque nós temos uma verborragia legal, é só porque hoje só se acompanha. Você só consegue acompanhar, diário oficial não existe, né? Você vai no eletrônico mesmo para saber todo dia lá quantas leis, quantos decretos, tem um índice aí, Brasil, sem falar estados e municípios, é só da União, é uma verborragia. E então se crê muito na lei. A lei é um ente abstrato por si só. E ela no Brasil, ela apanha quieta. E não tem Maria da Penha para defender a lei no Brasil. A lei da Maria da Penha. Por quê? Porque tudo é culpa da lei. E é muito engraçado isso, né? Porque diz assim, a lei, não, com a mesma lei, um exemplo positivo, diga-se, mesmo com essas questões aí, a Lava Jato não deixou de ser uma extraordinária apuração, talvez a maior apuração sobre corrupção do mundo, tá? Possivelmente pelos números e tal. Mas veja, com a mesma lei se fez isso, não se fez? E quantas situações de corrupção, que essa é a regra geral do Brasil, que a corrupção ficou impune, essa é a regra, não é a punição. Isso é uma exceção. Temos uma participação aqui. Com a mesma lei, com o mesmo arcabouço legal, como gostam de dizer, não se fez isso. Então, depende do operador. E essa questão da injustiça que se faz com a lei muitas vezes, você observa bem, quando os operadores do direito se metem a fazer lei. Quando promotores, quando juízes vão lá sugerir leis. Aí eles cometem as maiores barbaridades. Temos uma colaboração aqui do desembargador Marco Aurélio Oliveira. Brilhante. Na escuta. Brilhante. Marco Aurélio, que diz o seguinte: leiam o artigo 5º da Constituição. Lá diz garantindo. Perfeito, professor. São garantias dadas à cidadania. Isso é uma coisa. O garantismo penal do Ferraioli, Luiz Ferraioli, é outra coisa. Só que a gente começa a criar uns negócios pra ficar legal, né? A gente fala garantismo, blá, 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 blá. E não é bem assim. Ele sistematizou os princípios que tem que obedecer o Estado para punir alguém. Simples. Quer ver, Mário? Olha aqui, ó. Nós somos tão, nesse aspecto da lei, da ordem jurídica, etc e tal, tão esquizofrênicos, que o seu Bolsonaro baixou um decreto agora por esses dias, que é o chamado Decreto da Liberdade Econômica, certo? É fantástico. É o único lugar na galáxia que para te não cumprir a lei, tu faz uma lei. Então, na lei, que diz como é que deve ser cumprida a lei, ela começa a flexibilizar a interpretação da lei. Ora, gente, é tão simples, né? Mas agora tem um projeto, né? É uma MP. É uma MP. Então, assim, no Brasil existem ela caduca em Jerônimo Nogueira ganhou o relator. 600 mil normas vigentes no Brasil, entre municipais, estaduais e federais. Como é que se faz assim? Isso revoga. Vamos fazer mais um intervalo. Vem aí a Camila Diesel com o Guaíba Notícias. Depois do intervalo comercial, já voltamos. Guaíba Notícias.
2 horas em Porto Alegre, 28 graus. A partir de hoje, os passageiros do Aeroporto Salgado Filho poderão usufruir de novas salas de embarque. Serão uma nova sala de embarque doméstico no piso 1 e uma nova sala de embarque doméstico no piso 2, localizada na área de ampliação do terminal. Um mezanino também estará acessível aos passageiros após a inspeção do embarque doméstico. A Polícia Federal encontrou R$56 mil em dinheiro dentro de uma mala e uma carteira de identidade falsa na casa do doleiro Dário Messer, preso na quarta-feira em São Paulo. A carteira tinha o nome de Marcelo de Freitas Batalha. Messer foi detido nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. O doleiro estava foragido desde maio de 2018, quando foi deflagrada a Operação Câmbio Desligo no Rio de Janeiro. A investigação descobriu que doleiros movimentaram 1 bilhão e 600 milhões de reais de propinas em 52 países. Informações do trânsito. Pelas rodovias federais, eu destaco a 386, em Nova Santa Rita, já chegando a Canoas, pertinho do cruzamento com a 448, no sentido capital, acontecem obras, tem cerca aí de 1 quilômetro, um pouco mais de congestionamento. Um deslocamento que você leva cerca de 15 minutos para fazer, viu? 386, pertinho da 448, no sentido quem vai a BR-116. Pela BR-116, trânsito pesado, mas sem ocorrências graves aí que atrapalhem seu deslocamento. Na capital, maior congestionamento agora se concentra na Protásio, viu? Para você que vai sentido ao centro, depois que passa a Neuza Goulart Brizola, aí sim o fluxo fica pesado na Protásio e melhora depois que passa as mediações do viaduto Tiradentes. Esta restrição de via acontece devido a obras. E Dia dos Pais da Fast Shop. Aproveite as ofertas com 45% de desconto em até 12 vezes e frete grátis. O presente certo na hora certa é na Fast Shop, no site ou ainda em nossas lojas. Com as informações do trânsito, Diana Mendel. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Caldas Júnior, 28 graus. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, lançaram pela manhã o programa Médicos pelo Brasil, que vai substituir o Mais Médicos, criado em 2013 no governo de Dilma Rousseff. O principal objetivo do novo programa continua sendo a interiorização de médicos pelo país, especialmente nas regiões mais remotas e desassistidas. O programa procura desenvolver e intensificar a formação de médicos especialistas em medicina da família e comunidade. Globo Notícias, próxima edição às 3 horas. Somos uma associação que, por convicção, investe em cultura e esporte, valoriza a convivência entre as pessoas e defende os direitos coletivos. Buscamos contribuir para melhorar o mundo em que vivemos, mas respeitar as diferenças, perseguir de modo obstinado a justiça social e valorizar a solidariedade são princípios fundamentais. Estamos juntos. Vamos fazer a nossa parte para rechaçar o ódio e a intolerância. APSEF-RS, coragem para construir o bem comum. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. Pô, você viu a notícia do FGTS? Peraí, mas é contativa, saque, saldo? Será que vale a pena investir? Tá todo mundo falando sobre FGTS. Posso te dar uma dica? Fale com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. Seja para investir, colocar as contas em dia ou realizar um projeto, ela sabe como te ajudar a usar bem esse dinheiro. Bradesco, pra frente.
Em meio ao verde da Zona Sul, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Todos apartamentos com banheiro, telefone, TV a cabo e ar-condicionado. Prédio próprio com elevador e gerador de energia. Enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, nutricionista e muito mais. Hospedagem diária ou mensal, privativo e semi-privativo. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Avenida Coronel Marcos, 1322. Telefone 3241-1322 ou 99122-2800. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Vamos caminhar todos juntos, pois sozinho ninguém faz. Vamos caminhar todos juntos com os amigos da PAI. Vamos caminhar todos juntos, pois sozinho ninguém faz. Vamos caminhar todos juntos com os amigos da PAI. 12ª Caminhada Solidária da PAI Porto Alegre, dia 29 de setembro na Orla do Gasômetro, às 10 horas. Apoio Rádio Guaíba. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o terceiro bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, com Ricardo Giuliani, advogado, artista, escritor, Jacques Weimer, professor da FAMECOS na PUC, Mário Berni, médico, político, Celso Três, procurador da República. Tem mais uns áudios aí dos retumbantes do presidente Jair Bolsonaro? Roda aí para nós. Aprendi a dirigir na fazenda, né? Com 10 anos eu estava dirigindo trator lá em Eldorado Paulista, a fazenda Quilongosa. Eu acho mais ainda, né? Eu acho que nem devia ter exame de nada, tem uma parte escrita apenas, tá certo? E vai para a prática. Não tem que cursar a autoescola, fazer muita coisa, ter aula de uma coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, uma prova prática e uma prova escrita ali, teórica, seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação. Mas vamos deixar isso para um segundo momento. A ideia é acabar com os simuladores também. Fez simulador para tirar a tua carteira? Você fez aqui? Não. Acho que fez. Não. Eu também não. Eu acho que nós somos bons motoristas. Vamos ajudar o povo, né, que quer dirigir a tirar a sua carteira. Por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. A versão, não é a minha versão. Aqui, a minha vivência, né, me fez chegar a essas conclusões, né, naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco. Ok? Veio desaparecer no Rio de Janeiro. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Tá? Agora, adotou-se no Brasil de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. Tá? E o que faz tirar o homem da miséria ou a mulher é o conhecimento. Jacques Weinberg, análise do discurso, análise comunicacional do fenômeno de comunicação Jair Bolsonaro. A gente sabe que na política ou a autoridade controla as emoções coletivas, ou as emoções coletivas o controlam. E nós estamos vivendo aqui um momento em que esse tipo de fala, muitas vezes permeada pela hostilidade e que, portanto, ecoa na população, porque é um discurso divisivo, desperta o ódio de um lado e a adesão do outro, a simpatia e a antipatia. Isso é um elemento que provoca conflito, né? Agora, nas falas anteriores foi referida a relevância dos fatos. Eu
Como sou jornalista de base e de história, que a gente trabalha sempre com essa temática dos fatos. Então eu vou trazer um fato aqui, que foi coletado ontem por mim, através de um software de inteligência artificial, que analisou tudo que estava sendo falado sobre o Jair Bolsonaro no Twitter, no Instagram, no noticiário, nos blogs, no fórum, no Facebook da rede. O dado me parece mais impressionante, que 87% dessas falas foram de sentimento neutro. Somente 3% foram positivos em relação ao Jair Bolsonaro e 10% negativo. Em relação ao Lula, 93% desse material foram neutros, 2% foram positivos e 5% foi negativo. Provavelmente o que significa dizer que não ecoa tão fortemente esse tipo de comentário, não ecoa tão fortemente assim na opinião pública, né? Que provavelmente está distante dessas disputas retóricas que animam pessoas como nós. As pessoas vão tocando suas vidas, é algo distante, não tem ainda o impacto emocional coletivo que poderia ter. Agora eu queria te ouvir. E o Bolsonaro, né, professor, só comentar. O que ele diz agora, ele dizia antes. Não tem nada de novo nessa história aí. Tem o cara. Aliás, ele não dizia antes da eleição, ele disse sempre. Desde sempre. Porque agora ele é presidente então, da República. Uma coisa, um defeito o Bolsonaro não tem. É a grande diferença. Ele não traiu ninguém. Porque tudo que ele diz agora, ele dizia. Eu esperava que a liturgia e a dimensão. Sim, claro. Aí é a expectativa. A ter Mas esse fato isso é impactante. Te ouvir, Jacques, como jornalista e estudioso, pesquisador na área da comunicação, sobre o Intercept. Bom, o Intercept faz parte de uma tradição no campo da comunicação que são whistleblower, que a gente chama em inglês, né? Que são sites, pessoas que de alguma maneira têm a vocação de veicular informações de insiders, pessoas que estão dentro do sistema e que por alguma razão, geralmente de caráter moral, ético, vivem um conflito e acabam revelando à opinião pública aquilo que se pretendia manter em silêncio. O caso clássico desse tipo de fenômeno foram os papéis do Pentágono no período da guerra do Vietnã. É algo similar. Existem outras ocorrências, isso acontece também nas organizações, muitas vezes um insider da organização denuncia publicamente uma prática não civilizada e coloca, digamos, estabelece uma crise organizacional porque era uma verdade contida, né? Então o Intercept é uma ocorrência desse tipo. Não por acaso Snowden também faz parte dessa tradição de delação, de denúncia, de informação que estava de alguma forma interditada, mas que ao ser revelada provoca, por provocação dissidente do falante, provoca uma crise de grande repercussão. Deixa eu chamar a atenção para um negócio aqui, o tema do insider. Isso, eu quero chamar a atenção para isso. Eu dou meu dedo mingo para ficar igual ao do Lula, aliás, o da mão direita para não ficar igual ao dele da esquerda. Que esse tipo de informação que veio é de dentro da Procuradoria. Não é hacker. Eu estou convencido disso. Mas o hacker confessou. Não, mas o hacker pode confessar o que ele quiser. Eu acho que a confissão dele é falsa. Eu não. Não, pra mim é o seguinte: criminoso, cadeia, hackeou, tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a dimensão do que saiu e a forma como ela saiu. Eu tô convencido que é um X9, que se chama. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E estas organizações, tipo Ministério Público, tipo Judiciário, este elemento, Weinberg, que chama a atenção daquele desconforto moral
é muito presente. O governo americano chega a pagar, eu não me lembro o valor, para denúncias desse tipo, quando... Sim, nós temos. Foi, inclusive, recentemente se aprovaram aí, como o senhor disse mesmo, é coisa de americano, né? Eles têm no mercado de capitais deles isso, né? Que nós tivemos casos famosos lá de gente, recentemente eles pagaram 30 e tantos milhões de dólares para um desses que deu informações de uma empresa que tinha ações na bolsa, enfim, né? E que falsas, as informações eram verdadeiras do insider, mas que eles maquiavam balanço, etc. Para quê? Na verdade é um grande 171, né? Eles pegam, eles alavancam o valor das ações da empresa artificialmente, através de falsidades, para ganhar dinheiro com isso. E eles incorporaram na legislação exatamente isso, que é exatamente essa expressão, que é assoprar o apito, né? Que uma tradução assim, grosseira, que é exatamente alguém que manda essa informação para o doutor Brito manda o seguinte recado aqui, colabora para a conversa. Ele diz o seguinte: quanto mais ele nos escuta, mais convencido fica que votou no homem certo. Que bom. Sim, mas era o que eu dizia, porque a grande parte do doutor Brito. Doutor Brito é um cirurgião plástico de Porto Alegre, que é ouvinte aqui da Rádio Guaíba. Mas ninguém, eu sempre digo assim, eu cito o caso do Bundestag. Deve ser bom cirurgião. O Hitler não se constituiu chanceler por golpe, o golpe que ele deu fracassou. Mas vamos colocar aqui no centro da discussão um aspecto. O Mário Berni em algum momento falou sobre o quanto as imagens, por exemplo, do Sérgio Moro, dos procuradores, teriam sido ou não arranhadas. Qual é a dimensão disso? Por exemplo, eu tenho... o fato de que, pelas conversas reveladas, houve colaboração entre o juiz e o Ministério Público, mas não houve colaboração entre o juiz e a defesa. Houve uma colaboração explícita entre a acusação e o juiz. Isso compromete em que dimensão a imagem e a lisura das atitudes, por exemplo, do juiz Sérgio Moro? A se acreditar em todo o material que já foi publicizado, a prática de uma conversa do jeito que está colocado na mídia, especialmente na Folha de São Paulo, que é a origem de todo o noticiário, compromete, digamos assim, a liturgia do cargo do Ministério Público com o juiz de primeira instância. Não seriam conversas, entre aspas, legais. Bom, mas isso não torna o Lula inocente. O Lula é ladrão, o Lula foi julgado, 11 ou 12 juízes de primeira e segunda instância intervieram, unanimemente condenado, provas substanciais, provas circunstanciais, provas testemunhais, delações premiadas, um conjunto da obra de enriquecimento ilícito dele e de outros da sua família. Aliás, é impressionante que a Receita Federal não tenha se antecipado à elucidação de todos esses crimes financeiros. E aí eu não falo só do Lula, pode ser pro Eduardo Cunha, pode ser pro a Receita Federal está preocupada com a minha declaração quando eu gerei minha. Pois é, isso é fantástico. É aquela coisa que eu disse, aquele deputado que está por aí, milionário hoje em dia, e aí você fica com 27 mil reais por mês, bruto. Não pode ter o patrimônio que tem hoje. Bom, então assim, o fato de ter havido imperfeições do ponto de vista coloquial, mesmo que, e eu não vou me esquecer do depoimento da ex-juíza e ex-deputada federal pelo Rio de Janeiro, Denise Frossard. Ela disse o seguinte: eu recebia advogados de defesa e membros do Ministério Público no meu gabinete, com porta aberta, e ela perguntava para o promotor quem é o ladrão, quem é o bandido, quem é o assaltante do dia, e pro advogado ela perguntava quem é o inocente do dia. Ela disse isso com muita graça. Mas essa é a diferença dela pro Moro. O Moro só perguntava pro promotor. Não, isso aí é controverso. Veja bem, não é controverso, porque aquilo que foi revelado, ele obedece, e aí tem que dizer com clareza. Quem é membro do PSOL e do PT ortodoxo, aqueles que não querem chegar, assim como... não, só um pouquinho, não é o teu caso, Ricardo, só um pouquinho. Mas tu não acha, eu sei, mas eu acho. Eu quero dizer que assim como eles que defendem o Bolsonaro cegamente, independente da besteira que o diga, da impropriedade que coloca, também esses petistas radicais,
que acredito que numa vingança, numa volta por cima, que não aceito até hoje, né, o julgamento e a prisão do Lula, para dizer o Lula, mas tem vários outros casos. Pois bem, quer dizer, a aura de partido honesto do Partido dos Trabalhadores caiu por terra, nivelou, é igual ou pior que todos os outros. Antes se dizia o contrário, é o melhor de todos, porque todos são corruptos, menos o PT. Então isso caiu por terra com a Lava Jato. E o que eu quero colocar é o seguinte: há um interesse, não há, ou seja, mas assim, este rapaz que é deputado federal, que assumiu no lugar de Jean Vinícius, são os dois PSOL, e esse rapaz que é de esquerda disse isso. Esse Glenn, o jornalista. O Davi Miranda, que é o deputado que é marido do Glenn. Isso, e o Glenn também é petista, é PSOL, é militante, é filiado. Eles claramente, esse tipo de gente, tem um interesse ideológico, político, pragmático. Então aquilo que é um fato verdadeiro pode estar sendo superlativado, pode estar dirigido para esta causa desses rapazes. Então isso eu quero aguardar com toda a tranquilidade o final dessas investigações, que tem que chegar ao fim. Doa quem doer, tem que chegar ao fim, para a gente ver naquilo que houve um prática ilegal da escuta, que não muda o fato, porque se houve um equívoco do Moro e dos membros do Ministério Público, especialmente 3 ou 4 que foram citados lá da equipe da Lava Jato em Curitiba, tem que ser censurados pelos órgãos competentes, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, mas com fatos verdadeiros, não com fantasias guiadas ou financeiramente ou ideologicamente. Essa é uma questão que nós temos que aguardar ainda. Se o Moro fez tudo isso que está sendo atribuído, Jeremias... Não anulam os processos? Claro que não. Evidente, não tem uma palavra, e eu li todas, do Moro. Nenhuma palavra do Moro que inocente ou diga que houve cessamento da defesa. Nenhuma. As provas são contundentes. E aliás, os outros. A questão é a imparcialidade do juiz. A decisão do Moro não tem prova. Só ler. Não, isso é outra. Aí é outra discussão. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Aí é outra discussão. A sua assertiva inicial, perfeita, o senhor diz o seguinte: olha, independentemente da conversação entre juiz e procuradores, etc., e Polícia Federal, as provas estão lá da culpabilidade do Lula, que é a figura central. É verdade. A outra face da moeda também é verdadeira. Independentemente da forma como foi obtida, se foi hacker, se não foi, se foi entregue por alguém, etc., as conversas também são verdadeiras, né? E o que se coloca ali, fundamentalmente, não é que tenha se manipulado a prova. A questão essencial é que o juiz claramente ali atuou como chefe da força-tarefa e ele se violou a sua parcialidade, a sua imparcialidade, né? Nós tivemos, estava falando dos Estados Unidos agora, recentemente até alguns artigos escritos no Conjuro de situações dos Estados Unidos, e é muito flagrante isso, quer não, é a Roma do mundo, então tudo a gente vira para lá e vê como é que é. Só de conversas, juízes perderam o cargo, porque lá não tem concurso, né? Ou é nomeado juiz ou ele é eleito. E eles, por simples, olha, e até conversa bem ingênua, conversas ingênuas até, por terem conversado com uma das partes. Uma parte com procuradores, outra parte com a defesa. Duas visas, né? Teve vários casos, assim, bastante graves, né? E a outra questão, que eu acho que é importante bater, é a questão que eles falam, o que eles falam? Sobre a questão da estética da imparcialidade. É o que nós falamos aqui de comunicação, etc., da autoridade. Não é a questão que, o pessoal se reuniu lá e disse, vão ferrar o Lula e tal, isso aí. Não é. É que você tem aquilo que você falou, a liturgia do cargo, ela contempla isso. Exato. Você tem que mais do que ser imparcial, você tem que parecer imparcial. A tal de mulheres. E muitas vezes a pessoa, pelos seus atos até posteriores, ela compromete os atos anteriores. Então, o conjunto da obra, divulga a conversa entre Lula e Dilma, faz isso, divulga a delação do Palocci, que agora aparece ali, que ele mesmo achava que não tinha, e vai, aí vira ministro do sujeito que é eleito. Particularmente, acho que o Bolsonaro ia ser eleito com o Lula solto, de qualquer jeito. Isso é outra questão. A questão é que o conjunto da obra tem imparcial. Mas a população, e respondendo o que o Juremir disse, do reflexo público,
Eu acho que isso é grenalizado. A interpretação desse ato dos procuradores com o juiz, ela é grenalizada. Ou seja, quem é a favor do Bolsonaro, como o ouvinte ali, o doutor Brito, está muito bem feito. E vice-versa. E vice-versa. Mas não é o meu caso. Como vice-versa, quando aparecem as provas da corrupção... Mas à luz da lei... Não é. Mas olha, não pode é impensável. Estratégias com acusação. É impensável. Mas olha que assim, eu penso assim, eu acho que o Moro ali, quando ele não faz, diga-se ao contrário, que diz que essas conversas são rotineiras. Não é verdade. Não é verdadeiro. Nesses termos aí, não. Não é assim. Quando se fala a questão jurídica, vamos deixar as filigranas para lá. Tem coisas que às vezes batem no bom senso e é suficiente para a gente construir um juízo. Porque o direito é fundamentalmente isso, é bom senso, é civilização, é convivência. Tá bem, quando o cara indica uma testemunha para acusação, mas ele julga. Cada um faz o juízo que quiser. Só que os efeitos sobre Moro e Dallagnol, do meu ponto de vista, têm reflexos enormes na construção da disputa política no Brasil. Por quê? 30% de um lado, 32%. 32%, 33% do outro. Sobraram os 32%, 33% no meio. Esses flutuam. Sim. E essa discussão sobre esse tipo de procedimento, elas não vão mudar a posição dos pró-Lula, que sabe, eu acho de uma incompetência a defesa do Lula nesses termos que são colocados. Eu sempre disse isso. Há 5 anos digo isso. É única, na minha opinião, eu tenho dito e escrito sobre mesmo isso. Com Sepúlveda? Mas com Sepúlveda, eles expulsaram o Sepúlveda. O Sepúlveda foi expulso da defesa. Entendeu? Não interessa. Há controvérsias. Há controvérsias sobre o Sepúlveda. Porque a discussão... A fonte pagadora é que foi definitiva. Não importa, gente. Dinheiro lícito ou ilícito. Aliás, uma boa medida para discutir. Eu digo assim, olha aqui, o sujeito réu inocente com advogado ruim, tem grande chance sim. Mas olha aqui, agora digamos que o réu não seja tão inocente. Aí o advogado é um desastre. Na verdade, com todo respeito, o advogado Lula, ele só fez espetáculo. Tava falando de inteligência artificial aqui. Vamos lá. A primeira coisa que a Lava Jato. Não. Primeiro que não é um advogado. Já estava condenado de Juremir. Primeiro que não é um advogado. Tu tem que trabalhar em equipe. Olha aqui, Você falou inteligência artificial. Não é jurídico. O que é a Lava Jato? Vamos lá. A Lava Jato. Mas esse é por isso que para aqui. A Lava Jato é um Big Data. São milhões de dados, de informações, etc. Sim. Perfeito. O que fez a acusação corretamente, Polícia Federal, ela fez o Big Data delas. Ela fez a inteligência artificial. Pegou aqueles milhões de dados, número de telefone, extrato bancário, 1 milhão de informações. E começou a cruzar. Pega o seu telefone que não foi andar ontem e tal. O que fez a defesa? O que tem que fazer a defesa? Tem que fazer a inteligência artificial da defesa. Tu tá numa operação tão grande que é impossível que uma operação tão grande não tenha imperfeições. Aí você vai dizer assim, o Lula deu palestra, um exemplo. Lula deu palestra, isso pode caracterizar benefício indevido. Tu vai achar dezenas de casos que deram palestra. Isso não é o ilegal. Pegamos um único fato. Não. 6 dias antes. Eu só estou falando da defesa. 6 dias antes do segundo turno, o juiz Sérgio Moro decide abrir uma delação requentada. Depois se saberá que ele achava essa delação fraca. Ele libera isso para a televisão e causa um impacto enorme no processo eleitoral. Depois disso, a delação... Qual é o erro? Deixa eu falar assim, Isso não é uma intenção claramente política. Só para não confundir. Mas o processo eleitoral. Sim, mas é um conjunto. Onde é que eu penso que houve o erro na defesa do Lula? É assim, a Lava Jato trabalhava no ambiente da política. E a defesa do Lula achou que eu defenderia nos tribunais. Este foi o erro. Perfeito. Tinha que ir para a política. Ricardo, me permite. Eu não vou entrar na seara do direito, porque tem um promotor, tem um advogado. O que eu quero dizer é o seguinte, é impressionante. Agora o culpado são os advogados de defesa. Antes era o Ministério Público. O Lula é o único culpado. Puxa vida, vamos abrir aqui. A população está nos ouvindo. O cara roubou. O cara tinha lá um apartamento com várias sessões. Só porque não me interrompe. Não é a questão do Lula, é da verdade. É da verdade. Não é, porque
isso é simbólico no Brasil. A gente tem que respeitar sem a paixão, sem menosprezando os fatos. Estão lá o seguinte: o Lula ia no sítio de Atibaia, tinha a coisa dos netos dele, tinha o chambre dele, tinha da Dona Maria, Caninha com todo 51, ao defunto, tinha tudo, churrasco, os vinhos, tava lá o cara durante 4 anos, ele 4 anos ele frequentou, e vão me dizer que aquele sítio foi reformado, o ex-deputado, aquele que estava no nome do sítio, como é o nome dele, o filho dele, o Bittar, Jacó Bittar, que não tinha um tostão, coitado, antes de ficar com o Lula, para comprar nem um apartamento de uma peça. O cara tinha um sítio, fizeram uma reforma de 200 mil reais. Bom, aí o outro não tinha escritura, mas claro, teve um documento que a Lava Jato achou lá no apartamento do Lula, lá no ABC Paulista, que estava escrito uma promessa de compra e venda. Então, o que vocês querem, com todo respeito à pluralidade, ao direito de defesa, mas por amor aos fatos e à verdade, e inocentar um ladrão, porque o Ministério Público conversou com o juiz, não foram conversas republicanas, não foram institucionais, não. O transitado em julgado, as provas testemunhais, as provas circunstanciais, transitou julgado na segunda instância. Teve gente do Supremo que disse até na terceira instância já foi, agora está no Supremo. O ladrão está na cadeia e bem preso, essa é a verdade. E aliás, outros ladrões. Mas doutor Berno, mas o senhor, todo o seu discurso ele dizia o seguinte: o senhor pode estar certo, está tudo certo. Só que aí, com um advogado bom, ele ia dizer assim, todas essas provas, ele dizia assim: vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o sítio é nosso mesmo, que esse troço tudo é nosso, mas é simples, isso é presente. Presente não é corrupção. Não é corrupção. Outra, tu pega ninguém está dizendo. É que o imposto aqui. Por que eu disse? Seu advogado é repetido. O advogado Rui ia mostrar incompetência no trato da coisa pública. O PT é mestre em fazer as versões. Sabe tudo, os melhores mas tá aqui, é sonegação, tá aqui, paguei, pronto. Antes da denúncia, isso aqui está sendo dito no microfone da Rádio Guaíba, sem nenhum tipo de implicação em relação ao seu cliente. De processo está se referindo apenas ao... São 7. Exato. São 7 processos. Vai ter mais condenação pela frente? Vai ter mais condenação? Claro que vai. Qual foi a decisão da Justiça de São Paulo no caso do imóvel do Bancop? Para devolver. Foi o juiz federal que decidiu que o imóvel não era do cara, não é o Lula, nem o advogado do Lula. As cotas eram agora, vamos fazer o seguinte: quem eram as cotas? Tem gente, as cotas, o juiz de São Paulo. Quem eram as cotas? O juiz de São Paulo disse que pertenciam à empresa, tanto que a OAS não foi no meu apartamento me dar uma cozinha, não foi fazer piscina, a OAS não me deu um elevador, a OAS não me respeita. Aqui minha casa, minha vida, um amor pelo Lula. Aliás, não é só o Bolsonaro que causa paixões. O Lula continua com seus apaixonados. Os cegos de amor pelo Lula é impressionante. Olha, deixa eu. Olha o discurso, Mário Berni. O discurso mencionado pelo Jacques na prática. A paixão, a mas é o que o professor falou ali. A religiosidade. Vamos fazer assim. O Mário Berni. Só vale destacar que o Mário Berni foi aplaudido em 2 momentos hoje durante o programa. Quando ele desancou o Bolsonaro e agora quando desancou o Lula. Esse é o Mário Berni. Esse é o Mário Berni que nós conhecemos na TV. Eu já sou o velho, o antigo, não, Ricardo. Esse é o Mário Berni que eu conheço. Do plenário da Assembleia Legislativa. É que o doutor Berni, como todo brilhante, extraordinário orador, né? A exemplo de Ibsen Pinheiro, por exemplo, ele consegue ser superior à verdade. Mas, gente, como diria, vindo de um promotor, a mim não surpreende. Vindo de um promotor, a mim não surpreende. Porque, diga-se de passagem, com todo respeito às decisões da Lava Jato, o Ministério Público tem sido superlativo e exagerado em várias outras situações da vida pública brasileira. Este ficou um crime famoso com uma repercussão política, disseram corretamente aqui, inclusive eleitoral. Agora o Ministério Público, calma lá, não é Deus nem dono da verdade. Isso. Deixa eu dizer um negócio assim, para vocês verem como eu mudei. Em tempos antigos, nos velhos tempos dos meus debates com o Mário,
eu já ia sair no mesmo tom e vamos que vamos, não faço mais isso. Mas eu continuo sorrindo pra ti. Não, nós dois, o sorriso continua recíproco, claro, e o respeito continua o mesmo. Mas vejam como eu acho até que eu melhorei, eu fiquei mais sábio. Eu acho que tu melhorou muito. Eu gostava mais antes. O teu passado dele foi, melhorei, né, Mário? Eu acho que hoje o artista Ricardo Giuliani sobrepuja muito o militante. É verdade. Não, mas o artista, essa alma de artista, faz fica com mais que sensível. Não tem nenhuma dúvida. Mas, doutor, e muito mais plural. Claro, e puro feeling. Por exemplo, a minha pluralidade. O senhor vai concordar com o Maluf que aquele triplex é um triplex Minha Casa Minha Vida, né? Um em cima do outro, né? Quem disse isso também em relação ao sítio? Não. Porque 300 mil por aquela cozinha, vou dizer uma coisa, vai gastar sim. Não tá lá, né? Não foi o Eduardo, não tá lá, né? Não foi o Eduardo Paes. O elevador que nunca apareceu. O sítio. O Eduardo Paes chegou e disse assim, mas presidente, tá lá um telefone, mas presidente Lula, muquirana esse sítio, essa cidade. O Eduardo Paes falou isso. Agora vejam. Comparou com a qualidade do Rio, Mangaratiba, negócio do Rio de Janeiro. Mauá, Mangaratiba, Mauá, claro. Mas deixa eu dizer o seguinte, vejam como o Mário. Tem o berço dele também, né? Nem todo o poder e a corrupção transforma a alma em generosa. Claro, mas Mário, perceba o seguinte, como eu mudei. Só uma frase do Requião, entre frases. O Requião. Tem uma frase da questão do serviço público, veja como, que diz o seguinte: conheço muitos agentes públicos que não se venderiam por $1 milhão, muito grande parte, mas se venderiam por 1 litro de uísque. Não tenho dúvida sobre isso. Então a corrupção tem essa dimensão do favor, do jeitinho. Não, olha por aqui, isso que quando se fala do tema da corrupção, ele é muito amplo, não é humano apenas. Eu acho que várias coisas na minha vida eu mudei, como todos nós mudamos, né? Para melhor ou para pior e tal. Uma das coisas, por exemplo, que eu procurei melhorar. Tu sempre fosse melhor agora. É assim, ó, é a carga de adjetivos, porque toda vez que eu vejo no meu discurso um monte de adjetivos, é porque eu não tinha muita coisa para dizer. Então eu procuro ser mais substantivo. Isso eu aprendi, o tempo me fez isso. Às vezes que cometi injustiça, por exemplo, eu fui o advogado da CPI da propina. Vocês não têm ideia da quantidade de injustiças que eu cometi naquela época, nos meus 20 e poucos anos. Os reconheço e não os pratico mais, melhorei. E a outra grande coisa, eu saio do PT, tem 10 anos, e já escrevo contra a burocracia do PT desde 2001, falando exatamente deste tema da corrupção que se instalou no PT. Eu continuo o mesmo petista de 79, o PT é que mudou. Mas fundamentalmente eu acho que onde eu melhorei, o mundo não é só com Lula ou contra Lula. Por isso, este é o erro fundamental que o lulismo. Por isso que a Aline colocou aqui então, que eu justifiquei as críticas ao Bolsonaro com isenção. Não tem. E eu quero dizer assim, que claro, o Lula não pode gerar tanto ódio assim. Não é ódio. Vamos fazer um intervalo. Pode ser culpado? Pode. E se for culpado, condene. Mas e se não for? Absolva. Claro, mas ele foi lá. Essa última parte do discurso. Roubou e roubou muito, essa é a verdade. Roubou e roubou muito. Eu não sou dono da verdade. Outra coisa que eu aprendi. Mas, doutor Belo, lá no sítio, lá, o que o senhor achou da caninha 51 na adega? Aquilo é um DNA, né? Não é? É bom gosto. Olha aqui, ó. Não, e a caninha 51 é apreciadíssima na Europa pelo seu grau de pureza. Não tenha dúvida, é verdade, consulte. Adoro, por sinal. Mas o senhor não acha que isso é uma prova de DNA? Adoro uma cachaçinha. Vamos fazer um intervalo ouvindo mais Gardel Cambalache. Já voltamos. Cambalache? Olha essa foi a... El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor.
lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazo ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Há 20 anos no ar, 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, a Unier conta com mais de 24 mil horas voo e já realizou mais de 11 mil remoções. Apta a operar em todo o Brasil, América do Sul, América Central e Caribe, trabalha com as aeronaves mais seguras da sua categoria. Para transporte aeromédico e táxi aéreo, chame a Unier. 0800 519 519. Unier, voando para cuidar de você. A máscara do governador Eduardo Leite caiu. Prometeu manter o Banrisul público, mas pendura o banco em uma ação ordinária. Chegou a dizer que era crime pagar dívida com privatizações. Vai fazer o mesmo porque não tem projeto de investimento. Governador Leite, o senhor não nos engana. Vai vender tudo sem ouvir o povo no plebiscito. Vai aumentar a dívida pública e empobrecer o Rio Grande. As privatizações são um péssimo negócio para todos nós. Sindibancários, diga não às privatizações. A cobrança de créditos tributários cresceu muito em 2018. Com isso, a arrecadação de ICMS superou o valor real do ano anterior, ultrapassando em 2,73% o crescimento do PIB gaúcho estimado para 2018. Esses resultados fiscais positivos decorrem dos investimentos e do esforço da Receita Estadual. É o Rio Grande com mais dinheiro para enfrentar a crise por meio do trabalho dos auditores fiscais. Sindifisco RS, auditores fiscais, Receita para crescer. A CMPC sabe que todo mundo tem uma natureza. A nossa é ser renovável. É da nossa natureza conviver com as comunidades dos 62 municípios no Rio Grande do Sul, participando do desenvolvimento social, cultural e econômico, através de iniciativas que geram valor compartilhado e renovam a esperança de um futuro melhor. CMPC, renovável por natureza. Já pensou passar um final de semana em Gramado pagando a partir de R$300 em passagens? Confira as conexões Santa Maria Porto Alegre Gramado, Rio Grande Porto Alegre Gramado, Uruguaiana Porto Alegre Gramado, Alegrete Porto Alegre Gramado. A Planalto, em parceria com a Citral, te leva para a Serra Gaúcha com todo conforto e segurança. Ah, e ainda você tem 35% de desconto na diária do Hotel Master. Saiba mais em planalto.com.br ou na rodoviária da sua cidade. Nunca foi tão fácil passar um final de semana em Gramado. Viaje mais, viaje Planalto. O Instituto de Cardiologia agora possui um novo centro cirúrgico para a realização de procedimentos ambulatoriais de multiespecialidades médicas. Conta com amplas salas cirúrgicas e leitos de recuperação, equipamentos com tecnologia de ponta. Esta é uma nova era para o hospital, que é um dos maiores centros de tratamento cardiológico do país. Para informações, entre em contato com a Central de Agendamentos Cirúrgicos através do número 3230-3616 ou do e-mail agendamentos.cc2@cardiologia.org.br. Instituto de Cardiologia, há mais de 50 anos no coração dos gaúchos. Responsabilidade técnica Dr. Glauber Signorini, CRM 13493. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública aqui do Estúdio Cristal, na esquina da comunicação, numa mesa pluralista, transdisciplinar, com Ricardo Giuliani, Jacques Weinberg, Mário Bern e Celso 13. E é claro que isso despertou uma enxurrada de mensagens aqui. Muita gente aplaudindo, defendendo, criticando. O Mário Bern, por exemplo, foi objeto aqui de muito
muitos elogios e de muitas críticas. Por exemplo, abri aqui numa crítica, por acaso. Esse senhor Mário Berdi usa a velha tática do grito. Transgiversando. Eu quero pedir pro Doutor Mário, ele é o Nelson Rodrigues da oratória. Eu quero ele pedir é pro professor Jaques. Por isso que eu disse que ele é superior aos fatos, ele consegue. Eu quero pedir pro professor Jaques fazer uma análise aqui do que aconteceu no ano anterior. Eu fiquei observando, porque eu não sou da área jurídica, eu sempre acho muito interessante os debates, porque eu acho a ciência jurídica eu acho que a prática jurídica é uma chatice, mas a ciência jurídica é muito interessante e muito importante. Então eu fiquei observando, olhando e fiz uma relação com as coisas que eu tenho estudado, que é o tema da forma e conteúdo, né? Vocês elaboraram muito sobre o tema do conteúdo e alguns apresentaram o argumento de que a forma também é relevante, né? Eu acho que o grande problema que nós temos com essa temática do Ministério Público eu acho que sobre o conteúdo já há uma convicção na população, mas para o conteúdo ter força persuasiva e legitimidade, ela precisa ser embalada numa forma adequada. Eu acho que esse que é o problema. Em relação à nossa conversa, os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, estudam resposta e esperam punição a Deltan Dallagnol. Ambos mencionaram que é motivo para investigação pelo Conselho Nacional do MP, e o Gilmar Mendes chegou a mencionar que é um tema que poderia ser tratado no âmbito das investigações de fake news que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso sim, é um tiranossauro do inquérito, é um inquérito judiciário. Isso, olha, nem os militares fizeram isso, nem os IPMs do regime militar faziam isso. A gente volta sempre a essa velha temática dos fins justificam os meios. Porque é claro que se quer condenar os corruptos, não se tem dúvida de que se quer condenar os corruptos. Mas existe uma forma que implica como investigar e que implica principalmente como validar uma prova. Eu acho que a melhor resposta... Existe uma liturgia processual, não vale qualquer coisa. Eu acho que a melhor resposta é uma investigação séria, como só acontece, com o Conselho Nacional do Ministério Público, à luz das normas, da Constituição, das leis, enfim, das portarias. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado para isso. Mas até agora o Conselho Nacional do MP vem lavando as mãos. Não só lavando. Ele está numa posição corporativa. Agindo na defesa, né? Ajeitou todas. Tá arquivando. O corporativismo tem falado mais alto. Mas deixa eu dizer o seguinte, o grande comuna desse país são as corporações. O mais novo personagem da história contemporânea do Brasil é o comuna. O comuna. Tudo que acontece de errado e fala mal com o que está aí é comuna, o cara é comuna. Os comunistas são as melhores pessoas que eu conheci na minha vida. Não, os comunistas eram pessoas sérias. Não é assim a turma do B, como tem um deputado. Eu, por exemplo, federal, eu sou... São Paulo que se locupletou. Eu, por exemplo, eu sou comuna e adoro o Blue Label. O partidão aquele, era gente séria, correta e ilustrados. Pessoas competentes. Eu tinha um amigo Roberto que Marinho fazia doações. Não tinha como fazer rádio na Globo sem os comunistas. Não tem como fazer cultura no Brasil sem ter os comunistas. Eu, por exemplo, eu sou comunista daqueles que gosta de Blue Label. Tinha um amigo meu que era comuna, que doava em lecas albanesas, né? Em torno de 6 milhões de lecas albanesas, que davam $5. E eles tomavam nato nobilis. Mas o comuna da hora chama-se Miguel Reale Júnior. Deu uma entrevista porque o comuna da Esfera Pública nessa semana. Repercutiu nacionalmente. Claro, este comuna, Miguel Reale Júnior, diz que o caso não é de impeachment, o caso é de internação. Só pode ser um comuna. Não. Um cara pode dizer isso. Isso é uma inação. Filho. Olha aqui na Esfera Pública. Três, olha aqui. De quem é filho? Miguel Reale Júnior, do grande Miguel Reale, filósofo de direita conservador, deveria ter uma estátua do direito. Autor da teoria fato, a grande teoria do direito brasileiro, lá da 1060, Miguel Reale Júnior, fato, valor e norma. Lembra disso? O juiz não é que o comuna vem e diz que tem que internar. A mesma injustiça
tu não farás comigo, né, Juliano? Porque é o seguinte, claro que obedecendo à proporcionalidade com muita humildade, eu quero dizer o seguinte, o Miguel Reale, ele tanto conseguiu, com lucidez e à luz dos fatos, participar do impedimento da Dilma, como consegue fazer essa crítica absolutamente isenta, correta, do ponto de vista psicanalítico, freudiano. E nem por isso é desqualificado. Está criticando. Portanto, a gente pode criticar os desmandos do Bolsonaro, a incontinência, o despreparo e também o Miguel petismo. Reale Júnior está criticando também a relação promíscua entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e os procuradores da Lava Jato. Tem que ser investigado, é verdade, concordo com ele, eu estou dizendo, tem que ser investigado. Aliás, a maior fã de Moro e Dallagnol é uma senhora chamada Narli Rezende, 62 anos, ela se aproximou da Lava Jato em Curitiba, passou a ser uma espécie de mascote da Lava Jato. Ela está dizendo que o Deltan Dallagnol, se ele realmente quiser eliminar a pulga da dúvida, que ele deve entregar o seu celular, permitir uma perícia do seu celular, trabalhar para eliminar todas as dúvidas que estão sendo disseminadas em relação ao seu comportamento. Será que ele vai fazer? Não vai fazer. Eu não sei se ele... Tem um problema muito sério aí, que é a questão do precedente. Quando se diz assim, pode-se fechar os olhos como está acontecendo agora, até agora o Conselho Nacional não apura nada, na verdade tem sido assim, repetidamente, como a Thalina referiu aí. Mas isso vira um estándar, vira um padrão. Então é assim, quer dizer que isso, não vai acontecer nada, eu não estou falando que houve crime, nada disso, houve, modestamente, acho que houve ali uma violação imparcial, nada mais que isso, não é que o Lula é inocente, tem que repetir o processo, este processo, não todos os outros, etc. É apenas isso. Se isto for colocado assim, não vamos apurar, porque isso... foi violado, foi isso, foi aquilo, deixa assim mesmo, tá. Bom, isso vira um instante. Então pode ser assim. Veja, não existe neutralidade nessa discussão. Isso é muito importante, as pessoas não estão percebendo isso. Não existe neutralidade nisso. De dizer assim, olha, deixa assim. Não, tudo é precedente. Tudo vira padrão. E por isso que a importância, quando dizia da fala das autoridades, do falar é fazer. Porque isso vira um padrão. Então, assim, quer dizer, eu posso lá, o juiz pode ir lá combinar para fazer isso, pode, da forma de instruir o processo. Pode. Bom, então pode. Então agora vai poder fazer. Que essa é a grande... Porque os próximos... A gravidade da de hoje esse é o problema. E como dizia o professor aqui que uma tragédia no direito hoje do subjetivismo, que parece que não tem lei, o sujeito decide, tirando a questão da Lava Jato, nessa esfera, de acordo com o entendimento pessoal, quer dizer, e tem uma frase que é terrível, né, professor, que diz assim, sem me comprometer com a tese, que é o seguinte, é comum o professor dizia aqui, tu tá ali no tribunal lá, tu tá lá, eu falo tribunal porque é regra geral, mas acontece em primeiro grau também, porque ali o juiz, ele escreve individualmente, mas no tribunal, chega lá e faz o que o professor disse. Eles decidem contrariamente, não apenas o que a lei, a jurisprudência tem dito, mas eles decidem contra eles mesmos. Ou seja, os mesmos julgadores, em processos diferentes, julgam diametralmente opostos, ou mesma interpretação. E aí diz o quê? Diz assim, não, aí ele diz assim, ele profere essa frase terrível, Juremir, diz assim, sem me comprometer com a tese. Em outra palavra, ele está dizendo, eu sou um casuísta. Lembra no período militar, o casuísmo eleitoral? Eu sou um casuísta. Este caso eu vou julgar procedimento. Mas veja, não me comprometam. Não venham pedir que eu sei. Isso não existe no direito. Mas olha aqui, os dois ilustres, um advogado, o Ricardo Juliano, e o promotor ilustre também, competente, colocaram aqui que uma das teses dos advogados do Lula seria alegar que foram presentes. Eu queria dizer para vocês que tem o Estatuto do Funcionário Público, que inclusive foi objeto de uma sindicância interna no Palácio do Alvorada e do Planalto, quando o Lula saiu, aquilo que ele recebeu de presente, enquanto presidente da República, inclusive de chefes de poderes,
de outros países. Era da presidência da República, exatamente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, de novo, eu quero confirmar isso, aquilo que a OAS, a Odebrecht deram para o Lula de presente, entre aspas, seria uma tese de defesa que vocês estão apregoando aqui, é absolutamente ilegal, antiética, e esses que se dessem presentes não têm almoço grátis. Eles sabem primeiro do que todos nós que não tem almoço grátis. Se foi presente, foi uma contribuição pelos serviços prestados pelo senhor Lula da Silva. O mundo da corrupção. Doutor, para deixar bem claro, eu não apregou isso, eu estou dizendo que era uma tese de defesa. Mas só que assim, vamos lembrar sem se comprometer com a maior tese dos criminalistas aqui do Rio Grande do Sul, doutor Lia Pires. Doutor Lia Pires dizia: eu tive uma sorte na vida extraordinária. Só defendi inocentes. Procuraram. Mas só a minha última fala é assim. Por isso ele era craque, né? Por isso ele era craque. A minha última fala é assim, ó. Não é possível tratar as liturgias do poder como se nós estivéssemos na cozinha de casa. Exato. A relação entre chefes de Estado, a relação que se estabelece nas altas gestões dos interesses de um país são muito mais complexas de que um berreiro meu ou um berreiro do cara que não esteja comigo. O procurador então nós não podemos fazer isso. Numa das conversas, não dá para fazer isso. O procurador Deltan Dallagnol, numa das conversas reveladas pelo Intercept, disse que não tinha convicção nas provas do triplex. O berro, ele não é adjetivo, ele é substantivo, né? O berreiro, essa coisa toda e tal. Mas ele passa a ser adjetivo também quando isso... João de Almeida Neto tem uma música que fala da utilidade do berro. Só um pouquinho. Quando a gente é um pouco interrompido e também se soma isso, a indignação quanto à tentativa de distorcer um fato concreto, verdadeiro, que passou já e pela maioria dos entes envolvidos, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, todos eles foram consentâneos em dizer o seguinte: é culpado e está preso. Isso não muda o fato. Nenhum consegue responder a uma pergunta. O Eduardo, nenhum consegue responder a uma pergunta que mesmo aqueles que não são profissionais do direito sabem que se faz. Qual foi o contrato em troca do qual o Lula não tem contradição, seria prova. Aí seria prova material. A última palavra. O milhante não faz contrato, Juremir. Mário, a Thaline precisa. Eu tenho o ato concreto da contraprestação. Tem que ler o serviço. Gente, ó, a Thaline tem que ler o serviço da exposição. E antes de tudo, eu só quero dizer o seguinte, Mário, a função da minha fala no último momento é mostrar para quem nos ouve assim: eu e o Mário Bernes estamos em pontos diferentes e antagônicos. Foi só esse sentido da expressão berreiro. Em relação ao Lula. No resto tem muita confusão boas. Serviço é o seguinte, todo mundo sabe, né? O Aberto Caminho das Artes. Todo mundo sabe o que é, eu tenho que explicar, um espaço cultural na Zona Sul. Nosso amigo Ricardo Giuliani veio aqui já para falar especialmente e essencialmente desse espaço das artes numa outra oportunidade. Ele e a Marla, a esposa dele, que ele falou que ele fica amando a Marla, estou contigo e não abro, muito melhor do que amar o Bolsonaro ou o Lula. Enfim, nesse sábado, dia 3 de agosto, aniversário do meu filho Joaquim, vai acontecer a abertura da exposição Conexões Contemporâneas no Aberto. Então, é na rua Doutor Armando Barbedo, 356, no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre. Sábado, 3 de agosto, das 11 da manhã às 3 horas da tarde. E a exposição Conexões Contemporâneas no Aberto, ela vai até o dia 6 de setembro. A entrada é franca e, na prática, o Conexões, que é essa exposição, vai reunir artistas, coletivos e representantes de arte nesta mostra do Caminhos. Quer que eu dê os telefones da Marla? Não precisa dar o telefone da Marla, nada. Vão nos visitar, o lugar é muito legal, plural. Lá vai todo mundo. Arte e cultura, que é o que faz falta. É verdade. Muito obrigado, então, aos nossos convidados que fizeram este debate interessante, profundo e divertido. Ricardo Giuliani, Jacques Weinberg, Mário Berni e Celso Trens. Examinamos aqui muitos aspectos da vida política atual, que é conturbada, que é polêmica, e fizemos isso com uma certa leveza e também certamente com pertinência. Muito obrigado a todos. Estamos chegando
ao final de mais uma edição do Esfera Pública. O Esfera Pública fica por aqui num oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER, o sindicato, a força da escola pública em nossas mãos, a Durgues Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas, Sindibancários, diga não à reforma da Previdência e Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. Ontem o Internacional arrasou, hoje é dia... Hoje é a vez do meu tricolor arrasar. É a vez do Grêmio e a Guaíba, é claro, vai cobrir. Então, todo mundo preparado para hoje à noite, jogo do Grêmio. Vem aí o Guaíba Notícias, depois o Guaíba News, com a Samantha Klein e o Gutierrez Sanches. Até amanhã.